Meus irmãos, aula de número 4 hoje, última aula dos nossos livros históricos. Livros históricos realmente tem que dar uma atençãozinha a mais posteriormente, né? Porque é muito tempo de história e nós aqui lançamos a base, né? Eu prefiro ficar com um contexto histórico do que entrar em textos, porque se eu entrar em muitos textos ali a gente não consegue falar a metade, né? Porque são histórias riquíssimas, né? Se for detalhar a história de Davi, história de Salomão, a história dos profetas, ali é impossível nós concluirmos aí em 4 lições. Então, da mesma forma, a aula de hoje nós vamos tratar do ambiente histórico que envolveu esses 3 livros finais, certo? Vamos começar com Esdras e Neemias, que é um contexto histórico, e depois Esther é outro contexto. Na verdade, Esther seria um livro antes, né? Seria um livro antes de Esdras e Neemias, aí se nós analisarmos, porque ela conta uma história onde o povo ainda estava escravizado, né? Por Xerxes, por Assuero, lá o rei da Pérsia, né? Suzã. Então ela ainda estava num período onde o povo passava por dificuldade até de extermínio, né? Através de Amã. Mas nós vamos iniciar aqui conforme os nossos textos bíblicos, né? Que colocam Esdras e Neemias. Primeiro ponto para nós entender, lá dentro da Bíblia hebraica, Esdras e Neemias são um livro junto. São um livro... É um rolo só, porque são livros pequenos, então eles não separam. Até porque eles estão envolvidos na mesma história, né? Estão envolvidos com o mesmo contexto histórico. Tanto Esdras quanto Neemias, quanto 2 profetas que nós já estudamos, que nós vamos comentar aqui sobre eles, que é Ageu e Zacarias. Então, se você quiser estudar aí o contexto que nós vamos trabalhar hoje, eu aconselho aí você ler esses livros, né? Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, e também ali segunda final, principalmente a parte final do segundo livro de Crônicas, que vai trabalhar este ponto. Que tempo você está falando, irmão André? Que momento que você está falando? Eu estou falando do momento do retorno do exílio. Os irmãos lembram lá na aula de profetas que o reino norte, até colocar aqui novamente, né? Vou fazer recapitular aqui. Reino norte, quantas tribos, lembram? 10. Isso, 10 tribos, né? 10 tribos, conhecida como Israel. Este é o Reino Norte. Capital do Reino Norte. Qual que é a capital? Lembra? Não lembro. Samaria. Lembrei agora. Samaria. Qual que foi o reino que levou o cativo? Reino assírio. Não sírio. Assírio, né? Porque tem a Síria também, né? Mas foi o reino assírio, a Assíria, levou eles cativos. Só que a Assíria fez diferente da Babilônia. A Assíria, o que ela fez? Ela misturou as raças, ela jogou família, dizimou famílias, lançou o pai de família lá em outra nação que eles haviam dominado. Então concentrou muitas nações ali em Samaria principalmente. Então eles perderam aquela originalidade na raça, né? Houve muita mescla. Esse é um dos fatores que samaritanos não se davam com judeus, entre outros fatores que foram agregando aí, né? Guerras internas, muitas batalhas, inclusive no livro que nós vamos estudar hoje. Então isto foi só se agravando, virou rincha, embora são irmãos, virou rincha política, econômica, religiosa. Então 3 áreas fortes aí que eles brigavam muito, né? Questão de território, questão de religiosa, no que se refere à adoração, né? Onde que deveria adorar, que nós temos um debate de Jesus com a mulher samaritana.
E guerras, né? Guerras internas, né? Samaritanos volta e meia ateavam fogo nas lavouras, na plantação dos judeus. Então havia muita briga desta natureza. No período interbíblico ali intensificou isto, né? É mais ou menos como denominações, né? Quantos anos durou esse exílio aí? Esse exílio aqui foi 70, né? Isso, esse exílio aqui, na verdade, eles nunca retornaram, não houve um retorno depois, né? Não houve um arrependimento dessa nação aqui para retornarem, né? Então Deus preservou, por isso que Deus não guardou essa nação. Deus, pelo fato deles nunca estarem na vontade de Deus, desde a divisão, porque mesmo havendo a divisão ali, era necessário que 3 vezes ao ano eles descessem a Jerusalém para ofertar. Mas Jeroboão consagrou sacerdotes por conta própria, fez os altos lá em todos os reis do reino norte, nenhum permaneceu no caminho do Senhor, todos reis maus que desviaram o povo. Já o reino sul foi protegido, né? Deus fez do reino sul como um depósito, né? Guardou para que a semente da mulher não fosse atingida aí para vir o Messias. Mas depois Deus trata ambos, reino norte e sul, como um povo só. Até nos profetas, às vezes, quando tem Israel ali, Deus já falando da restauração, né? Porque Deus vai restaurar Israel, todas as tribos. Deus tem guardado o DNA de todas as tribos aí. Embora se dissiparam, mas Deus tem guardado, Deus conhece, Deus é onisciente, né? Porque lá em Apocalipse a Bíblia fala que ele vai selar, né? Tantos mil de tal tribo, tantos mil, até José e Levi entram, né? José, que nunca foi mencionado porque ele deu o seu direito aos seus filhos, mas vai entrar também a geração dele, uma outra linhagem, né? Dele, como selados também. Então, Deus tem guardado o seu povo, Deus tem guardado para cumprir as suas promessas. Então não houve retorno, não houve tirada do povo, né? Por isso que não vai ter um período, né? Nunca mais se fortaleceram. Depois se fortalece, permanecem os nomes na realidade, mas ficam sendo vassalos, igual o Reino Sul. Reino Sul também, depois que é levado cativo para a Babilônia, até um pouco antes eles já pagavam tributos, né? Já pagavam tributos para outras nações, porque enfraqueceram. Realmente Deus tirou a sua proteção do povo, e até 1948, né? Eles ficam nessa situação onde eles não têm direito sobre a terra. Eles habitam ali, Deus traz eles lá novamente, porém eles não se fortalecem como nação novamente, só ficam na questão religiosa mesmo, certo? Então nós temos o reino Sul. Reino Sul, 2 tribos, né? 2 tribos. Vou colocar aqui. 2 tribos, Judá e Benjamim, conhecido como Judá por ser a maior tribo, né? Maior território, Judá. Capital, essa é fácil, né? Jerusalém? Jerusalém. O reino que levou é o reino babilônico. Babilônia, também chamado de caldeus na Bíblia, né? Então quando você ouvir esse texto, né? Esse nome caldeu, Babilônia, Babel, tudo é o mesmo lugar ali, né? Por exemplo, Ur dos caldeus, de onde foi chamado Abraão, era lá. A Suméria, né? Suméria é aquela região que era formada por 4 cidades principais, né? Ur, Uruk, Nippur e Lagash, 4 cidades muito ricas da antiga Mesopotâmia, onde Ur era a principal dessas 4 cidades, tá certo? Babilônia eles levam, por isso que o cativeiro se torna diferente, porque a Babilônia ela faz o seguinte, ela leva para a sua nação os cativos,
A verdade, o que Deus fez? Deus protegeu, eles são levados como se fosse um depósito, uma oferta. Porque embora eles são levados para lá, Babilônia dá liberdade para eles continuarem adorando seu Deus, continuarem servindo a Deus, conforme eles achassem melhor. Porém, qual que era o problema da Babilônia? Babilônia é aquela nação festeira, né, que nós vamos ver lá em Daniel, principalmente um dos seus reis sendo julgado por causa da festa que ele deu, o grande banquete, e pegou os utensílios da casa de Deus. Então, Deus dividiu o seu reino ali, né? Deus pesou ali o seu reino e foi achado em falta, porque Deus engrandeceu a Babilônia. Nós estudamos lá, o próprio Abacuque diz, Deus disse, eu levantarei uma nação, e eles serão julgados pelo próprio erro deles, que eles vão atribuir a sua força ao seu Deus, e não ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses. E Deus mostrou que era Deus de diversas formas, de diversas maneiras para a Babilônia, através de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, através de levando o rei à loucura, né, que ele ficou comendo com os animais. Então Deus demonstrou o seu poder de diversas formas, mas eles não atribuíram a Deus a sua vitória, tá certo? Então eles vão ficar 70 anos, por quê? 70 anos, porque isso aqui é uma conta bem interessante, né? Que 490 anos que o povo fica na terra, Judá, né? Que o povo fica na terra prometida e não guarda um sábado, não cumpre, né, o Shabat, o sábado. Agora divide aí 49, né, 490 por 7, vai dar 70 anos. Já que vocês não querem obedecer, vocês não querem descansar a terra, então eu vou levar vocês para fazer um descanso forçado, né? E Deus cobra tudo de uma vez, porque Deus não gosta de parcela, né? Deus não é a Casas Bahia, né? Que vai aos pouquinhos, né? Não, Deus cobrou os 490 tudo de uma vez. E daí eu vou fazer uma conta aqui que, na verdade, é uma conta até fictícia também, porque não temos como determinar nada, que nada em questão profética a gente pode declarar abertamente, porque não temos base sólida para isso, mas é um cálculo que também dá para fazer. Que a Terra, por que o 1000 anos? Milênio, a cada 6 anos, lembra lá que a cada 6 anos tinha o ano sabático, que não podiam trabalhar, semear. Então por que o milênio? Milênio é o ano sabático, né? De 1000 anos. E aí eu vou fazer a conta para vocês. Segundo a nação segundo Israel, desde a criação do homem até hoje, a Terra tem 6.779 anos. Desde a criação do homem. Estamos no ano 6.000, pelos judeus estamos no ano 6.779. Está perto? Professor, acho que o dia que o senhor explicou eu não estava. Como que começou a contagem antes e depois de Cristo, né? Porque eu vi alguém falando assim, começou depois de Cristo, antes de Jesus nascer, como que foi? Não, a data é regressiva pela história, né? A história traz a data da humanidade sendo regressiva, né? Isso. Vai vir, que é o que nós estamos comentando aqui. Não coloquei data ainda, mas nós estamos comentando aqui. Não, mas depois de Cristo, depois de Cristo, quem colocou essa data foi os romanos. Os romanos colocaram que a partir do nascimento, isso a Igreja Católica colocou, então a Igreja Católica colocou a partir do século IV. Então já tinha passado 400 anos isso. Aí eles cogitaram aproximadamente pelo documento que eles tinham quando Jesus nasceu. Só que descobertas arqueológicas mais recentes mostraram que o ano 0 ali, que seria o ano do nascimento de Cristo, ano 1,
não foi o ano que Jesus nasceu. Jesus nasceu aproximadamente no ano 6 a 5 antes da era que eles colocaram. Então Jesus ele vai morrer no ano 30, né? Não no ano 33 ou 34, ele vai morrer no ano 30 por causa desses dias. Na verdade foi só um erro de cálculo aí que a Igreja Católica colocou, e hoje pela arqueologia já descobriu que o nascimento de Jesus foi 6 anos antes da era cristã, vamos dizer assim, né? Do que o homem colocou. Então, na verdade, assim, nosso calendário, que nós estamos em 2018, ele começou a ser contado, assim, quando ele foi conhecido a partir do ano 400, então não teve o ano... Não, a partir do ano 1, a partir do ano 1, que é o ano Domini, ano do Senhor, né? O AD, como você às vezes encontra, ou DC, AD ano Domini, ano do Senhor. Foi implementado lá pelo ano de 400. Isso, foi colocado depois, que eles fizeram o cálculo e passaram a contar assim, né? Passa-se a contar a história desta forma, né? E não regressiva, né? Por causa da igreja que se tornou um império, né? Então tinha poder de decidir, né? Essas questões. Só que os judeus contam diferente, né? Os judeus contam desde o dia da criação do homem. Então quando que a terra foi criada? 7 dias antes disso aqui. E quando começa o ano para os judeus? Setembro, outubro aí que vira o ano. Setembro e outubro, pega o calendário deles, do primeiro ano do mês, primeiro mês do ano, pega esses 2 meses nossos. Então começa ali pelo dia 20, dia 18, 20 ali de setembro, vai até outubro, é o início do ano para eles. Nós estamos, segundo eles, neste ano aqui. Aí tem outras contas que fazem aí, né? Que a Bíblia fala que não passará esta geração sem que... A parte da figueira lá, não lembro bem, que não passará quando a figueira brotar, não passará uma geração. Uma geração na Bíblia aqui, ó, 70 anos. Isso é uma geração na Bíblia. Os anos são contados assim, profeticamente, 70 ou 80 anos também, que é conforme Moisés fala ali, né? Então esse é o tempo de uma geração. Do ano, daí você vai ver, quando Israel foi restaurado, já estou envolvendo um tempo profético, mas já volto aqui. Quando Israel foi restaurado, né? 1948. Israel foi restaurado aqui, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Mais uma geração, 70 anos, 2018. Então, isso aqui ele não está falando da volta, ele está falando de tempos proféticos em relação a Israel. Então, 2018 é um tempo profético para Israel. Tem outra conta que se faz de cada 70 anos também. Não, a cada 50, que depois eu trago para os irmãos em outro momento. O senhor está falando aí, não passará essa geração. Então... Sem que se cumpra, daí tem que ler os textos lá que Jesus fala, porque eu não lembro bem qual que é o contexto. Ele fala, não passar essa geração sem que cumpra essas palavras. Aí tem que dar uma analisada lá no texto. Mas alguns dizem que Israel, ele, embora foi decretado em 1448, só em 1967, né? Depois acho que da Guerra dos 6 Dias lá, é que realmente ele se fortalece. Então temos mais umas datas aí para frente. Se jogar 80 anos, 2028, né? Se jogar 80 anos em 1967, joga um pouquinho mais para frente também. Estamos vivendo tempos proféticos, né, irmão? Isso é uma grande realidade, né? Jesus vai vir logo? Não sei. Paulo pensou que Jesus vinha no tempo dele, né? Pensar que Jesus vem no nosso tempo, todos os crentes pensaram. Então, Jesus pode vir daqui a 10 anos? Pode. Nós temos essa mentalidade? Temos. Jesus pode vir daqui a 1000 anos? Pode. Aí é com ele, né? O fato é que ele sempre disse, vigiai e orai, estejam preparados. Isso é que importa para nós, né? Estar preparados, né? Ficar especulando sobre tempos, estações, a gente faz porque nós somos seres humanos, gostamos de investigar isso, né? Mas o próprio Jesus já respondeu aos apóstolos, compete ao Pai, né? E não a vocês tempos e estações, né? A gente faz porque a gente gosta de matemática, acha, né? Aí a gente faz uns cálculos lá,
Tem igreja que já até programou a volta de Jesus para tal ano. Mas já era para 2017. Essa data aqui, inclusive o presidente da Sociedade Bíblica Britânica, ele trouxe um estudo acerca nesse ponto aqui. Eu acho que é melhor considerar o 1967. Vamos dar mais uma chance, né? Esse aqui também é um ponto a se considerar, né? Mas são somas aí que a gente faz. Quando a gente estava lá, teve um apóstolo, ele é muito estudioso também, assim. Porque 2017 foi o do jubileu, né? Ele fez acho que nós estávamos em 2015, acho que 2014, acho que ele estava. Ele fazia uma conta lá e deixava, falou, não estou afirmando, mais, sabe? Deixou assim. Não, na verdade, esses jubileus sempre aconteceram momentos históricos em Israel. Nós estamos no 10º jubileu, segundo a conta de um rabino lá, desde o ano, se não me engano, o ano 1000, não lembro que ano, eu tenho certinho, porque eu até fiz um desenho acerca disso, foi pedido para mim fazer um desenho, até tenho, eu vou trazer para os irmãos. Mas 2017 agora foi o 10º jubileu. E todos os jubileus aconteceram momentos assim, podemos dizer proféticos, ou melhor dizendo, históricos, em favor de Israel, em favor de Jerusalém, em favor do povo. Então lá, vamos contar lá, 1967, foi a Guerra dos 6 Dias, lá que muitos territórios voltaram para Israel. 2017, alguns, né, não são vários ainda, né, alguns países, porque eles ainda estão nesse jubileu, né, vai até o ano que vem, 2017 e 2018, se não me engano. O que aconteceu? Estados Unidos, né, mudou a embaixada para Jerusalém, não sei se Uruguai ou Paraguai, né, aqui, teve uma outra nação. Oi? Guatemala também. Então algumas nações, né, seguiram o exemplo aí do Trump, né, e o Brasil também tem esse apoio a Israel. Vai ter, né, a partir de, na verdade, a outro governo apoiava mais o islamismo, né? Então agora vai ter um apoio maior também a Israel. Então nós observamos que isso para nós pode não significar muita coisa, mas para eles é um grande avanço em períodos proféticos, né? E eles também fazem essas contas muito, né? Então, rabinos já estão dizendo que é tempo de parar de orar acerca da construção do templo e fazer, porque o Messias está à porta, né? Tanto é que eles já têm praticamente todas as peças, né? Só falta a construção e já estão conseguindo um lugar lá, porque a construção é num lugar específico, não pode construir em qualquer lugar, né? É no Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, em uma da parte está a mesquita. Está a mesquita, já é uma providência de Deus, na verdade, né? Eles jogam bomba em todo lugar, menos na mesquita, né? Na mesquita eles não vão jogar bomba, né? Então já é uma providência de Deus, é Deus guardando aquele lugar e vai chegar o tempo da construção, né? Só que essa construção aí vai ser utilizada a princípio pelo falso Messias, né? Depois o verdadeiro Messias vem e unge o Santo dos Santos. Eles estão esperando, né? No caso, né? Eles esperam o Messias, né? Eles estão construindo porque estão esperando que Jesus vai voltar, isso? Isso, eles estão preparando-se para a vinda do Messias, o Messias verdadeiro para eles, só que será o falso, né? Por 3 anos e meio eles vão ser enganados, eles vão acreditar que aquele era o Messias por causa das várias benfeitorias que o anticristo vai fazer para Israel. Nesse caso, será que é aquela palavra que Jesus fala ali em Mateus, que vai ser até os povos escolhidos serem enganados? Por causa que Sim, os escolhidos ali é Israel, não é igreja, não. Ah, é? Ali, Mateus 24 e 25, pouca parte fala da igreja, a maioria é Israel, porque os discípulos fazem pergunta referente a Israel. Inclusive, Mateus 24, se você pegar o discurso de Cristo de Mateus 24, ele tira de Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 14. Se você pegar e ler capítulo 7 ao capítulo 14 de Isaías, alguns textos é o que Jesus pegou e colocou no Mateus 24 ali. É o discurso de Jesus. O discurso de Jesus não é novo. Ele tirou desses pontos proféticos e está ligado a Israel, não à igreja. Então ali, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriará, não está ligado a nosso tempo.
Embora é uma máxima, né? É uma máxima. É uma verdade. Igual ao texto, os textos que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então isso daí é um texto muito amplo. Eu sou ignorante em muitos aspectos. A partir do momento que eu passo a conhecer uma verdade, eu fico liberto daquela ignorância. Aí Jesus coloca para o contexto salvífico: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Mas se você ler só o texto de 8:32, você pode aplicar em qualquer área, qualquer coisa. Porque a partir do momento que você conhece uma verdade, você fica liberto automaticamente. Certo? A mesma coisa. Aumentou a iniquidade, é por falta de amor. Mas aquele tempo da grande tribulação será conhecido o tempo da iniquidade. Oi? Porque será o tempo do iníquo reinando. Paulo fala que vai aparecer o iníquo, né? O homem da iniquidade, o homem do pecado. Então lá vai ser uma falta de amor generalizada. É que nós temos costume, né, de pegar textos para aplicar e não ler o contexto. Até pregamos. Isso, daí acabamos pregando esses textos, porque falam de um aspecto que nós vivenciamos aumento da iniquidade a cada vez mais. Então nós pegamos e aplicamos sem antes explicá-lo. Eu posso aplicar? Posso, mas eu primeiro tenho que tentar encaixá-lo dentro do seu contexto, para eu não torcer aquele texto. Eu encaixando dentro daquele texto, eu posso agora, mostrando para a igreja que ele fala de um tempo específico, eu posso agora alertar a igreja a respeito do nosso tempo que nós estamos vivendo, que infelizmente acontece isso. E que não vem acontecer na nossa vida, né? Como dizia um pastor lá. Irmãos, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas que não aconteça na nossa vida. Não é? Que nós não venhamos pegar esse texto para nós. Deixa pro judeu lá. Então, temos que analisar a Bíblia conforme ao seu contexto. O próprio Jesus, ali, se você leu o texto do capítulo 4, o que nós vamos pegar talvez é o princípio das dores, né? O princípio das dores talvez nós vamos vivenciar aí, mas ainda não é a grande tribulação, princípio, né, de dores. Aí você pode pegar ali capítulo 4 a 6 aí, e a igreja vai ser tirada nesse princípio das dores, Mateus. Mas a boa parte de Mateus é referente a Israel, as nações, bodes e ovelhas lá, que nós chamamos crente de bode, né? Eles dizem, tá vendo os seus bodes? Lá é nações, né? Nações, julgamento das nações, né? É igual a parábola, né? O pastor, esses dias eu estava falando sobre a parábola do joio e do trigo, que eu já falei aqui para vocês, acredito ou não? Não comentei? Então nem vou comentar. Deixa para o próximo livro, né? Que é bem Mateus, daí a gente comenta para ficar melhor para os irmãos. Então vocês lembram que para levar o povo cativo foram 3 datas, né? 605 antes de Cristo, que foi a realeza. Entre eles, Daniel, Azarias, Misael, Ananias, só gente de primeira classe, vamos dizer, né? Da elite, né? Depois 597 antes de Cristo, vai cerca de 10 mil judeus para a Babilônia. E depois 587, aqui pode ser 86 também, geralmente cogito essas duas datas, porque não é bem certa, né? Também antes de Cristo, vai o restante, né? Restante dos judeus. Aqui está Ezequiel, lembra? Nessa leva aqui está Ezequiel. Aqui vai o restante, só fica os pobres mesmo, né? Os miseráveis. E Jeremias teve oportunidade de fazer parte do governo, vamos dizer assim, mas Jeremias falou, não, eu não quero, eu quero ficar com o povo de Deus. Jeremias preferiu ficar com os pobres a ir para a Babilônia. Ele amava muito a sua pátria, certo? O retorno, então isso aqui é o cativeiro, né? Aí o livro vai colocar a data aqui também, irmãos. O livro vai colocar a data do retorno
depois da lição 4, só virar a página, ele vai colocar Zorobabel, Esdras e Neemias. Eu coloquei diferente aqui, porque tem esses dois posicionamentos, ó. Lembra que eu coloquei essa ordem, Zorobabel, Neemias e Esdras. Porém, há também um posicionamento que foi ao contrário, os últimos ali. Eu vou seguir o livro aqui, mas aquele lá não excluo, porque também é coerente. Então aqui o retorno, já estamos nos livros já, tá? O retorno. O primeiro retorno é com Zorobabel. Zorobabel sendo governador e Josué sendo sacerdote, né? Sumo sacerdote. E aqui, governador. Não vai ter mais rei agora. Não vai ter mais rei, vai ter governadores ali que vão ser colocados pelos impérios que estão no comando. Certo? Lembrando que aqui com a Babilônia, né? Babilônia, aí vai sair da Babilônia, vai entrar os Medo-Persa. Tá? E esse retorno vai ser nesse período dos Medo-Persa, né? Onde os persas tomaram mais proeminência. O retorno vai ser nesse período. O retorno cogita aí, ó, né? Vou colocar aqui, tem as datas, deixa eu ver. O primeiro retorno seria entre 539, né? Aqui não coloca a primeira, mas só contar 70 anos aqui, seria 539, antes de Cristo ainda, né? Que vai colocar o segundo e o terceiro. E aqui vai cerca de 50 mil judeus que retornam para Judá. 50 mil. Para você ver que houve uma expansão do povo. O povo se expandiu, o povo cresceu nesses governos. Só que os babilônicos, quando eles precisavam adorar, sacrificar, o que eles faziam? Pegavam um filho seu ou um filho do escravo? Pegavam um filho do escravo, né? Judeus. Mas deram liberdade para os judeus. Deram liberdade para eles trabalharem, para eles adorarem, para eles seguirem as suas vidas. Inclusive tivemos realeza ali que participaram dos governos. Tivemos Neemias, né, que participou do governo persa. Então eles cresceram, eles desenvolveram, enriqueceram, né, nesses lugares. Quando foi convidado para voltar, tinha gente que não queria voltar. Então foi dado liberdade para todos voltarem, mas eles não queriam, porque eles já tinham uma vida estável, né? Uma vida estabilizada nesse império persa. Eles tinham as sinagogas, que eles iam meditar na palavra, faziam suas orações, tinham um emprego. Agora eles voltariam, olha a lógica, né, da maioria, eles voltariam sendo que lá eles teriam que lutar novamente pela terra, que a Bíblia não fala o contexto do período interbíblico, mas tem livros aí que tratam, né? Um livro bem interessante é do Enéas Tonini, é o período intermediário, período interbíblico, perdão, o período interbíblico. Não sei se vocês já leram esse livro, se conhece porque é da Batista, né? É porque ele foi um dos fundadores da convenção que nós fazíamos parte, da Convenção Batista Nacional. Isso, Quando eu era menina, criança, aqui na Roque Bernal, ali onde nós não é mais nosso, né? Com eles, eu lembro da Roque. Ali, ele veio ali várias vezes. Então, escreve Enéas Tognini, né? Isso, Tognini. ele morreu agora, né? Uns 3 anos. É pior que eu não sei. Faz Mas peguem esse livro e leiam, um livro informativo, porque no Brasil nós temos poucos livros que tratam do período interbíblico. E o período interbíblico ele foi de suma importância, fundamental para a vinda do Novo Testamento, para a vinda de Cristo. Então, muito ao desenvolver da história contribuiu para a vinda de Cristo. Que a Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos, né? Nascido de mulher. Então é muito interessante conhecer. E se você olhar as fontes bibliográficas que ele usou para escrever esse livro, é só americana. Não tem nada em português. Porque no Brasil tem pouco escrito, poucos escritores escreveram sobre este período. Há muito pouco escrito. Quem que volta?
voltam aqueles que têm interesse no culto, né? No estabelecimento do culto, por causa dos dízimos, das ofertas. Então, qual que é a maior parte do povo que retorna? É a tribo de Levi, né? Os levitas que cuidavam ali não a tribo em si, né? Mas os levitas que trabalhavam, que tinham a sua função no templo. Então eles retornam para estabelecer o templo novamente. E outros judeus que amavam a pátria, queriam retornar novamente por causa do amor que eles tinham à pátria, é que vão retornar nesse primeiro retorno. Qual que foi o fator histórico que deu liberdade para eles retornarem? Foi Ciro. Ciro, quando ele assumiu o reinado, apresentaram para ele um documento, e esse documento era o escrito do profeta Isaías. E detalhe, o escrito do profeta Isaías foi escrito 200 anos antes dele nascer. E lá Deus já o chamou pelo nome, dizendo: digo a Ciro, é meu ungido, meu pastor, eu abro as portas para ele. Então, ele vai libertar o povo, ele vai dar liberdade para esse povo retornar. Se você pegar a história lá dos persas, você vai observar que dentro do ponto histórico deles, Ciro atribui ao seu Deus, né? Que o seu Deus entendeu, né? Mesmo 200 anos antes de nascer. Já tinha o nome dele registrado na palavra. Mas então ele não atribuía a Deus assim? Não. A história secular vai atribuir ao seu Deus. Talvez ele tenha o conhecimento, só que os historiadores talvez relatem aí que foi o Deus, né? Ele tem a pedra de Roseta, se não me engano, que é a pedra dele, é um cilindro, né? Lá coloca nesse ponto, né? Talvez é o conhecimento, né? Porque ele era um ímpio, né? Ele não tinha conhecimento de Deus. Ele pega um documento aí que trata do nome dele, talvez ele pensa que é o seu Deus que está falando ali. Então nós temos que entender, né? Que é Deus usando o ímpio, e Deus usa, né? Quem Ele quer na hora que Ele quer. Então Deus já chamou de pastor um ímpio, né? E a gente luta aí para chegar a pastorado e nada, né? Ninguém nos vê, né? Aí Deus pega e chama um ímpio de pastor. Você vê como os homens estão colocando pedágios, né? Os homens estão colocando pedágios, irmão. Estão colocando concessões para o reino. O reino nunca teve concessão nenhuma. Jesus veio trazendo a graça, o homem vem e traz empecilho. Começou com Pedro. Então observa que não é algo novo, né? Não é algo de hoje, né? É algo de 2000 anos de história da igreja já, que o homem vem colocando empecilho. Irmãos. Então, o sistema é fogo, né? O sistema é complicado. Nós sabemos que o sistema, ele corrompe, né? A verdade é que instituição, denominações, eu falo sem medo, irmão, elas são corruptas e corruptoras. Então nós não podemos se apegar à instituição, à denominação, temos que se apegar ao reino, pertencer. Por quê? Somente através de uma denominação, comunidade, chame do que for, não. Precisa, né? Somente através vamos usar o termo bíblico, através da assembleia, que nós podemos cumprir a Bíblia mesmo, de viver em união, de desenvolver a nossa fé, de amar uns aos outros, consolar uns aos outros. Sem igreja eu não consigo fazer nada disso. Vou consolar quem no meu quarto lá? Vou orar por quem, né? Então, o ponto dos desigrejados, na verdade, é até a questão do desigrejado, eu vejo como um grito até revolucionário que deveria abrir os olhos dos pastores, né? Deveria abrir os olhos para ver se nós realmente estamos pregando o Evangelho ou estamos pregando Bíblia ou estamos pregando RI, né? Regulamento interno, né? Regimento interno. Esse movimento é porque tem muita gente decepcionada, né? Exatamente. Né? Só se torna um desegrejado quem foi um igrejado. Porque você sabe que assim, no nosso caso, assim, particular, que ainda é muito recente, tem 3 anos, e ainda a gente às vezes fica,
nunca mais, pastor, eu fui em lugar nenhum, depois que aquilo que aconteceu com você, entendeu? Uhum. Então teve muita gente que acabou ficando pelo meio do caminho. Não, entendeu? Não vou ficar nem desse lado nem daqui, não quero me envolver com ninguém. Isso, não quero. Porque na realidade foi uma situação complicada você vir conosco. Porque era tipo, taxado de rebelde, mas daí pra cima, porque o evangelho era realmente um evangelho de muita lei, então, tipo, teve gente que fala lá, não pode passar aqui na frente, que você pode desse lado. Vou jogar pedra em você. É, e um movimento com uma família que você olha, você, entendeu? Porque todo mundo idolatra aqui na cidade. Então, quem ficou pra cá, ficou no... Então, é uma situação que realmente, daí teve gente que falou, fez isso, né? Não vou ficar nem pra lá, nem pra cá, não quero me envolver com isso daí. Só que acabou ficando pelo meio do caminho. Exatamente. Né? Com nome. Isso, infelizmente, tem que orar por eles, né? Mas realmente, o sistema, ele te entristece, né? Ele te deixa desanimado. Por isso que a gente tem que olhar para Cristo sempre, né? Sim. Para não pararmos, não vacilarmos, certo? E pregar o Evangelho, pregar o Reino, pregar boas novas, irmão. A gente tem que pregar a graça, a transformação, libertação. Graças a Deus, muitas igrejas estão abrindo os olhos hoje. Quem faz é o Espírito Santo, não sou eu, né? Até isso as igrejas antigamente queriam fazer, né? Queriam transformar as pessoas, não deixar o Evangelho transformar. E temos que deixar o Evangelho transformar as pessoas. É Jesus quem vai julgar, né? O nosso papel é pregar. Né? Se o Espírito Santo exatamente. Quiser, não somos nós que vamos fazer mesmo. Jesus já ensinou até para João lá, ó, João, chegou João para Jesus e disse, ó, tem gente lá pregando, mas não é dos nossos, não. Não está no nosso meio, então quer que eu vá lá e acabe com a igreja dele? Já acaba agora. Já fecho o ministério, já expulso o pastor. João era terrível, né? João antes da conversão, João e Tiago eram terríveis. Boanerges, né? Foram chamados de filho do trovão, que eram pessoas que tinham temperamentos muito fortes, né? Eram criados em família, vamos dizer assim, rica, né? Bem estabelecida. Eles foram ensinados a ter tudo, né? Tudo que eles queriam, eles tinham. Então eles tinham isso dentro do seu coração até ser transformado. Eles foram pregar lá e chegaram para Jesus, ó, Jesus, não deram glória lá na cidade que eu na aldeia, não ofertaram, não deram dízimo, não sei o que aconteceu lá, né? Mas eles chegaram e disseram, ó, Jesus, autoriza que nós oremos e fogo do céu cai. Eles preferiam matar, né? Você vê, Jesus vem querendo salvar, acha dois que quer matar todo mundo, né? Aí receberam esse apelido, porque eles tinham esse temperamento egoísta, egocêntrico. Então chegou para Jesus e disse, ó, senhor, tem alguém pregando lá, não é dos nossos. Quiser eu acabo com o ministério agora. Acabo com a denominação, fecho a porta agora. Aí Jesus fala, ó, João, quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus está ensinando? Convém que se pregue o Evangelho. O próprio Paulo também tem esse entendimento. Quer por facção, quer por vanglória, quer por isso, mas que pregue o Evangelho. Depois Jesus vai julgar cada um, né? O importante é que a mensagem das boas novas seja pregada, seja anunciada. Certo? Quem vai julgar vivos e mortos não somos nós, né? É Cristo. Então, nós já fomos julgados. Ó, só falta, acho que nós estamos com 3 anos, eles disseram o seguinte, um apóstolo, não, realmente a destruição demora uns 5 anos. A terra abrir, vai engolir eles. Pelo contrário, né? Um trabalho só vai ser estabelecido, né? A partir de 3 a 5 anos, né? Para se estabelecer um trabalho. Por isso que prefeitos aí, por exemplo, 4 anos, né? Que a partir dos 2 é que vai começar a estabelecer um trabalho, né? Não ao contrário, né? Pelo contrário, na verdade, no começo há muito êxito, né? Você pode ver quando há mudança de pastor, né? Junta o povo. Passa um ano e já não é mais novidade aquele pastor, o pessoal já começa... Eu fico impressionado, Daniel, já mudando o nome já. Eu fico impressionado. Pode falar, só vou escrever. Como a gente, conforme o livro, entendeu alguma coisa. Porque a gente não é nada. E Deus abriu os nossos olhos. Você não pode sair de um grupo. Se você sai de um grupo, não, você não pode sair. Então vem aqui porque eu quero tirar a unção. Essa é boa, né? Eu nunca vi isso na Bíblia. Tirar a unção.
Só Senhor. Só Deus, né? Então, Homem, agora, se você homem não dá, junto, não tira, né? se você não está junto, então você não é dos nossos. Vem aqui, eu vou tirar a unção que eu coloquei sobre você. Eu fui muito ungido lá. Infelizmente os homens são assim, né? Foi muito ungido lá, vai tirar tudo. Você pode ser 100%. A partir do momento que você não anda mais junto, você não precisa nem sair, como aconteceu aqui, mas a partir do momento que você não anda junto, não está ali, ele já te exclui. Eu sinto isso, a partir do momento que eu deixei a questão de liderança, que eu deixei de fazer essa corrida pela liderança e procurei me aplicar aqui e vim dar aula para cá, eu estou totalmente excluído. Questão, por quê? A liderança, não do meu pastor local, né? Mas de pessoas amigas, né? Que estão dirigindo igreja hoje, de pessoas que realmente me consideravam amigos, né? Eles mesmos nos excluem. E a liderança, ao invés de abraçar, às vezes de ajuntar, eles afastam mais, porque é só nos dias, não, é só nos dias de hoje que eu vejo que é a ovelha que tem que ir atrás do pastor, não ao contrário, né? É a ovelha que tem que chegar na porta, ô pastor, me alimenta, me faça alguma coisa. E pelo contrário, a ovelha não tem essa autonomia. Quem conhece primeiro as ovelhas, quem é que conhece, né? É o pastor que conhece as ovelhas conhecem o pastor. A Bíblia diz que a ovelha conhece o seu pastor. E por que a ovelha conhece o pastor? Porque a reação, né, da ação do pastor diariamente, entrar no curral, entrar no redil, limpar, dar comida, e a ovelha enjoada só come comida fresca, não come comida velha. Então cuidar, tirar carrapicho, fazer ela andar porque precisa, né, caminhar, procurar pastos verdejantes, levá-la até águas tranquilas, cuidá-las por causa dos lobos, dos cães, dos ursos, né, dos devoradores, vamos colocar nesse sentido. Então quem é que cuida, quem é que está ali com a ovelha? Quando uma ovelha se machuca, o que acontece? O pastor traz para si, envolve ela na sua capa, para que ela se acostume com o cheiro do pastor, para que ela se acostume com o pastor, com a voz do pastor. Aí ela nunca vai se afastar. Depois o pastor quer que ela vá para o rebanho, ela fica só pertinho do pastor. Por isso que Jesus disse, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, só que hoje querem inverter, né? Querem que a ovelha vá até o pastor, querem que a ovelha que tenha essa autonomia, né? E não é isso, a ovelha não tem. Se você deixar a ovelha um dia sem tratar, ela já adoece, fica doente. Então, hoje eu vejo isso, pela questão da praticidade que nós vivemos em tempo que querem praticidade, que exige praticidade. Muitos pastores estão deixando de cuidar das ovelhas, estão querendo cuidar no atacado, né? E ovelha no varejo, né? Porque cada um tem um problema aqui diferente, né? Meu problema não é teu problema. E o pastor tem que detectar isso daí, irmão. Tem que estar com uma vida de oração, conhecer as ovelhas justamente para saber. Os irmãos aqui, de todo o tempo que eu estou aí, acho que nós estamos uns 4 livros juntos aí, né? 3 livros, acho que é o 3º livro junto. Os irmãos sabem que eu não estava bem aquele dia que eu falei. Se eu não falasse, os irmãos mesmo iam perceber. Por causa do quê? Por causa daquilo que os irmãos já estão acostumados a ouvir de mim aqui. Então você já percebe. E hoje você entra na igreja, você sai, você pode entrar com 1000 problemas. Às vezes os pastores não detectam que você está com um problema, né? Então isso é um problema, falta de visão da liderança. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com isso, quem é pastor aí, né? Por isso que é uma área que eu não sei, Deus tem que trabalhar muito em mim para que eu exerça, porque realmente é uma área muito cautelosa, irmão. Ser pastor, o povo só tá querendo o status de pastor, né? É o trabalho do pastor mesmo, poucos. Tem ainda os que fazem, não estou generalizando. Tem ótimos e excelentes pastores, né? Mas tem muitos que a gente sabe que só quer título, né? Título. Pode falar. Não, que no caso de uma igreja muito grande, a questão eu acho que a igreja é assim, como a gente trabalha, era célula, hoje nós chamamos aqui de núcleo, ela ajuda
ajuda muito o pastor nesse Isso, sentido. exatamente. Porque a liderança, tipo, você não tem como um pastor cuidar de 2.000 pessoas, igual vocês lá, que não sei quantos mil vocês são, né, no caso, no geral. Mas uma igreja, mesmo com 150, 200 pessoas, que acho que é o nosso caso, fica difícil, né? O pastor. Não, célula ajuda muito, né? Lá nós trabalhamos mais com departamentos, que já é esse auxílio, né? Jovens, mulheres, departamentos ali, né? Que eram as irmãs, o círculo de oração, os jovens, que já é um auxílio ao pastor local, Porque as né? igrejas trabalham com discipulado, né? Isso. Mais próxima. Daí tem o discipulado, daí tem esses grupos que faz o quê? Tende a facilitar, né? Porque as pessoas O não querem, núcleo, né? o núcleo já tem aquele sentido evangelístico, né? Que é excelente, aquela metodologia lá que é crescimento, né? Realmente No nosso caso é núcleo de comunhão, então é mais dos membros mesmo, né? Ah, sim. É que geralmente célula tem esse viés evangelístico, né? De vocês, esse trabalho diferente aqui, né? Mas exatamente, é uma ajuda, né? É uma forma de auxiliar, né? Por isso que os líderes devem estar sempre em consonância aí, Sim. alinhado com os pastores, porque vai trabalhar na mesma visão, né? Eu vejo Exatamente. que os pastores hoje, eles querem muito crescimento. Uma das coisas que está indo bem é o negócio de célula e de grupo, porque é crescimento que eles querem. Tá? E eles dizem que se não houver crescimento, que a célula está doente. Né? Aí tem que ter pessoas para cuidar também desse crescimento, né? Então a gente... Quanto mais criança, mais pediatras necessários, né? Porque daí não adianta, Só cresce, mas não tem pessoas. maturidade, não vai desenvolver a maturidade. Então, a igreja que trabalha com célula tem que realmente estar muito preparada, senão a célula dura, cresce, desenvolve, mas é um crescimento que daqui a uns 10 anos, possivelmente, se não tiver preparo, vai acabar. Ali em Colombo foi da onde trouxeram essa ideia de célula para a nossa igreja, com o nome GFC, Grupo Familiar de Crescimento. E ele veio um missionário lá de Manaus e lá funciona muito bem. É que há um crescimento muito grande lá, né? Houve um crescimento muito grande em 10 anos. Aqui, Colombo também, mas hoje já não existe mais. Por quê? Não souberam desenvolver, né? Faltou maturidade dentro do projeto. Na nossa, nem adquiriu a infância. É porque não adianta, né? Você querer impor, às vezes, uma visão. Tem que mudar totalmente o estilo, né? A igreja que funciona com célula é a igreja que tem culto aos domingos só, né? Os outros cultos é nós que temos departamento, por exemplo, tem isso, tem aquilo. Os envolvidos já estavam 5 dias da semana na igreja, e sábado e domingo no culto. Aí mais célula, não tem como juntar. Então tem que tirar todo o formato, e que aí você vai conseguir briga, né? Vai arranjar briga para poder formar. Não tem como. Irmãos, vamos ficar nesse aqui, ó. Depois a gente comenta aqui. Mas qual que foi a ideia de voltar desse retorno? Eu já estou comentando o ponto histórico aqui. Está em Esdras 1 ali, né? 1 a 6, capítulo 1, capítulo 6. Não vamos entrar nos textos bíblicos, mas nós já estamos comentando o contexto histórico dos 2 livros. Certo? Qual foi o que motivou eles? A construção do templo. Então eles começam por altar, porque pelo altar é onde vai fazer sacrifício, onde tem o perdão da nação, né? Onde eles vão clamar perdão pela nação. Porém, vai levantar-se os inimigos, e a obra vai ficar parada, né? A obra vai parar por cerca de 15 anos. 15 anos que a casa do Senhor não vai ser construída, por causa de medo dos inimigos. Esses 15 anos aqui, como eles pararam, o que aconteceu? Cada um foi fazer as coisas para si. Porque se nós não fazemos a obra de Deus, o que nós vamos fazer? Aquilo que nos compete. É 95 a.C. aqui? Esse aqui é nessa data aqui. Josué é um descendente, né? É de parênteses, é 95 a.C. Ah não, sumo sacerdote aqui, né? Ah, Sumo sacerdote, né? Está abreviado, né? Sacerdote, ele foi o sumo sacerdote, né? Nós vamos encontrar no livro de Ageu. 15 anos que eu coloquei aqui, é que a obra fica parada. A obra da construção da casa do Senhor. Eles recomeçam, a partir dessa data aqui, eles recomeçam, porém, eles param por causa dos inimigos começam a se levantar, dizendo que não podiam construir, né? Os samaritanos começam a se levantar.
Aí eles ficam parados, desanimam na obra. Aí esse desânimo vai durar 15 anos, até vir Ageu e dizer, ó, sabe por que vocês comem e não se saciam? Sabe por que o que vocês ganham, como se joga no saco furado, os assalariados? Sabe por que vocês nunca têm nada? É porque vocês deixaram a minha casa. E Ageu 1 estará escrito isso. Aí que ele dá ânimo para o povo, dizendo, esforça-te Zorobabel, que era o governador, esforça-te Josué, sumo sacerdote, e esforçai-vos, ó povos. Ou seja, o esforço é de todos, não é do líder. Todos têm que se esforçar para o crescimento. Aí com a exortação de Ageu, que será o primeiro profeta nesse ministério, é que eles vão reconstruir novamente. É que eles vão voltar a construir. E depois que encerra o ministério de Ageu, vai vir o ministério de Zacarias, com aquela visão profética, né? Com aquela palavra profética futura. Zacarias é mais futurístico, né? Mais escatológico. Uma restauração de Deus para Israel. Certo? Depois, se você seguir a linha que Neemias veio antes, Neemias veio para construir a muralha, os muros. E Esdras veio para construir, para restaurar, vamos colocar assim, Zorobabel e Josué, restauração do templo. Eles vêm para restaurar o templo. Esdras vem para restaurar a adoração. Então é uma restauração religiosa. Aqui o templo, né? Colocar em parênteses novamente, templo, que vai se chamar templo de Zorobabel, o segundo templo. Neemias vem para restaurar os muros. Então, 3 tipos de restauração que é muito importante: o templo, aí o templo fica parado, o muro, que é a proteção, e a adoração, né? A adoração, certo, irmãos? Depois a gente comenta um pouquinho mais de Esdras e Neemias. Vamos lá para coffee break. Vamos comentar aqui. Já comentamos o ponto de Zorobabel, primeiro retorno. Vamos comentar Esdras agora. Esdras é interessante porque Esdras, ele está inclusive no livro, né, ele vai ser conhecido como o pai do judaísmo. Vai tratar sobre o povo de Deus, né, a raça escolhida, a nação escolhida, a lei de Deus e o templo. Olha só que interessante o porquê que Esdras é conhecido, né, como o pai do judaísmo. Quantos se foram com ele? Não está aí? Aqui com Esdras? É. Com Esdras não foi muito não. Não tem que dar uma olhada aí se tem um número, né? Mas vem uma leva assim com ele, mas não muitos, né? Vai vir, assim como Neemias, né? Neemias vai vir só para reforma mesmo, vai vir alguns, né? Olha o que diz em Esdras 7, 6. Que interessante que fala sobre ele. Esdras 7, 6. Este Esdras subiu da Babilônia, onde era um destro escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Jeová, Deus de Israel. E o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediu, conforme a mão do Senhor seu Deus, que era sobre ele. Interessante é o cuidado de Deus, né? Com Zorobabel vai vir material, porque eles não têm nada, né? Eles são escravos, mas o governante lá, o rei, vai autorizar, Ciro, né? Vai autorizar materiais para ele começar a construção. Com Esdras a mesma coisa, e com Neemias a mesma coisa. Irmãos, podemos passar a dificuldade que for, mas Deus, Ele cuida de nós. Ele sabe nos abençoar, Ele sabe manifestar a sua graça sobre a nossa vida. E dali 7. Dali subiram com ele a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. Observa que vieram alguns com ele, né? Não tem um número aqui, tem que ver se vai ter em crônicas. Que crônicas relata nessas levas também. Esses retornos, melhor dizendo. Ó 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, ele começou a partida de Babilônia e chegou a Jerusalém no 5º mês,
conforme a boa mão de Deus que estava sobre ele. O 10 é muito importante, porque Esdras havia proposto no seu coração buscar a lei do Senhor Jeová, para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. Olha, 3 pontos interessantes. Ele buscou na lei do Senhor. Primeiro, ele buscou aprender. Então, esse buscar quer dizer aprender. E ele ficou cerca de 40 anos estudando, irmão, tendo alguns manuscritos, porque ele era escriba. Então, ele tinha esse manuscrito. Não é como hoje a Bíblia, que todo mundo tem uma. Você tem Bíblia em áudio, Bíblia em tudo quanto é tipo de formato. Não, os rolos eram escassos, eram poucos. Ficava com escribas, com levitas. E ele ficou por 40 anos com o rolo, aprendendo, escondido, só ele ali guardando. Primeiro ele aprendeu. Para quê? Para ensinar? Não. Primeiro para cumprir. E depois ensinar. Então esses 3 passos, irmãos, que nós que estamos estudando, nós temos que seguir. Vocês já estão aprendendo, vocês estão nesse passo, buscando a lei, buscando a palavra, aprendendo. Eu sei que tem gente aqui de 5 anos de conversão, outros de 10, 20, 30, talvez mais, mas ainda está aqui na classe querendo aprender, buscar na lei do Senhor. Isso é importantíssimo. Qual que é o objetivo? É cumprir melhor, obedecer, conhecer melhor para errar menos. Mas não vai ficar só nessa. Deus colocou ele para ensinar também. Em algum momento Deus vai fazer isso. Deus vai começar a colocar você para transmitir esse conhecimento que você recebe. Eu fico muito feliz quando eu recebo notícias de aluno: estão me dando oportunidade para pregar, estão me dando oportunidade para isso, para aquilo. Porque, irmãos, é o agir de Deus. Não é por minha causa, é o agir de Deus. Quando a gente coloca no coração, Ele propôs no seu coração de buscar ali. Quando a gente propõe no nosso coração em aprender mais, chega um momento que Deus começa a dar oportunidades para nós, sem nós buscar essas oportunidades, mas Deus coloca essa oportunidade. E é interessante como ele ensinava. Vai lá para Neemias 8:4. Pode segurar Esdras lá, mas vai lá em Neemias. Neemias 8:4 diz assim: e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram com este propósito. Vou ler ali vamos ler o 1. Lá os filhos de Israel reuniram-se como um só homem na praça que está defronte à porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor Jeová ordenara aos filhos de Israel. Então Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. 3. E Esdras, o sacerdote, leu o livro na praça que está defronte à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, 6 horas. Leitura diante dos homens e mulheres e todos os que podiam entender, e os ouvidos dos que estavam atentos ao livro da lei. E ele tinha um púlpito de madeira. Olha a simplicidade, irmãos. A mensagem tem que ser pregada não esperando o glamour, mas dentro da simplicidade com que ela é. O evangelho tem que ser pregado dentro da simplicidade que ele é, porque ele transforma os simples. O evangelho é simples e transforma os simples, né? O evangelho, ele não é um evangelho de glamour, é um evangelho, irmão, simples. A mensagem tem que ser pregada pura. Então, um púlpito de madeira. O primeiro a ter um púlpito que a Bíblia registra foi Esdras, né? A pregar. E ele pregava 6 horas, irmão. 6 horas. Detalhe, ele lia e ele também parafraseava, ou seja, ele traduzia ou lia também no aramaico. Então, ele lia no hebraico, porque a Torá era hebraico, né?
Moisés escreveu em hebraico, e como o povo que veio do cativeiro, eles falavam mais aramaico, né, o arameu, que era uma língua mais simples, ele também traduziu, né, parafraseava, e a ele que é atribuído aí o que os judeus hoje têm, que chamam de Targums. O que é o Targums? Targums é o Antigo Testamento parafraseado, é uma paráfrase, né, no aramaico. Então o que é paráfrase? É uma contextualização. Esdras contextualizou os textos da lei para o povo. Então a primeira tradução que nós temos da Bíblia é do hebraico para o aramaico. Foi Esdras quem fez. E há quem diga que Esdras, ele compilou, ou melhor, ele reescreveu todos os livros do Antigo Testamento, porque os rolos, pergaminho ou papiro, envelheciam. Alguns ficavam inutilizáveis, então tinham que fazer outros. Aí eles pegavam, colocavam em vaso esse velho e enterravam. Eles enterravam, faziam outro papiro, outro pergaminho, que para escrever a palavra não era de qualquer jeito, não podia alguém fazer sozinho. Eles tinham que ler, eles tinham que ouvir, alguém lia, por isso que tinha os escribas, né? Alguém lia a Torá, a palavra, todas as palavras que ele estava escrevendo, ele tinha que ler, antes de falar, ele tinha que falar, melhor dizendo, não ler, falar o que ele estava escrevendo. E sempre que não aparecia o nome do Eterno, né, o nome de Deus, ele tinha que limpar as penas, tirar a tinta e molhar no tinteiro de novo para escrever. Não poderia escrever de qualquer forma o nome de Deus, né, quando apareceu o tetragrama. Há quem diga que eles tinham até que lavar as mãos antes de escrever o nome de Deus. Então era muito minucioso, ele não poderia fazer assim, né, como a gente faz, né? Deixa eu copiar ali. Não, ele tinha que falar, tudo que ele está escrevendo ele tinha que falar. Por isso que tinha os escribas específicos. Só que alguns escribas, com o passar do tempo, por muitas cópias, né, eles também passaram a interpretar a lei. Foi o caso de Esdras. Esdras não simplesmente fazia cópias, era o escrivão. Ele também foi versado, nós lemos aqui, ele foi versado na lei de Moisés. Ele buscou, no tempo de Cristo existia também escribas assim, que não eram simplesmente copistas, mas eram homens que eram mestres na lei, porque passaram a interpretar também a lei. Por fazer muitas cópias, passaram a entender, a compreender também a lei. Mas era muito minucioso o trabalho, né? Não era de qualquer forma que se fazia. Por isso que os originais lá não tem erro, né? Do Antigo Testamento não contém nenhum erro, porque eles eram orientados, os rabinos orientavam que se eles mudassem uma letra, eles incorriam no erro de mudar todo o curso do universo. Você vê quão importante é a palavra de Deus. Detalhe, errou uma palavra, não tinha como apagar, inutilizava todo o pergaminho, então era lançado fora o pergaminho, um erro. E tinha isso, e tinha a quantidade certa, né, de palavras, de letras que iam em um pergaminho. Então era um trabalho muito caro, né, porque primeiro vieram os papiros, né, que é de uma planta, um junco lá do Egito, que é esmagado, tirado todo o suco, né, tirado todo o líquido, colocado, entrelaçado, colocado para secar, vira um papel. Aí surgiu o nome papiro, né? Já o pergaminho, possivelmente surgiu em Pérgamo, né, de couros de animais, né? Couros de, acho que boi, cordeiro, alguns animais, tinha os animais específicos, não lembro qual, que faziam o pergaminho. Era tinha uma durabilidade maior, né? E o pergaminho dava para se reutilizar. Então, porque com o tempo ia apagando a escrita, dava para escrever em cima também. Como foi achado em vários pergaminhos com escritas embaixo, né, de outras escritas. Conseguiram, né, através da tecnologia, conseguiram ver o que está escrito embaixo da escrita que já está velha em cima. Tá, a tecnologia extraordinária, né?
consegue detectar aí por códigos, né? Acho que é criptografia, né? Ele consegue pegar. Então Esdras foi esse responsável. Há quem diga que ele compilou todo o Salmo 119, não que ele fez, mas que ele compilou, pegou de vários salmistas, né? O Salmo 119, porque ele é incerto a autoria, e o Salmo 119 é um tributo à palavra de Deus, né? São 175 versos que falam da palavra de Deus. Só o verso 22 que não fala nada ali da palavra. Então teve uma importância muito grande, 6 horas pregando e o povo sedento, de pé na praça, não é sentado no ar-condicionado, almofada, né? Não, almofadado, né? Olha ali, do amanhecer, que eram 6 horas, ao meio-dia, olha o sol quente que eles vão pegar, eles estavam atônitos ouvindo a palavra de Deus. Só teve um que ganhou dele na pregação, foi Paulo. Eles se levantaram, né? De pé. Exatamente. Reverência, né? Aí depois não sentaram mais. Paulo pregou possivelmente das 6 até a meia-noite, que o menino caiu, perto da meia-noite, e depois até o alvorecer do dia. Né? Ali acho que eles estavam sedentos, né? Sedento, né? Saudade, né? Deus. Tanto é que surtiu efeito, olha lá Esdras 10. Surtiu efeito, eles leram a palavra e eles perceberam que não poderia contrair casamentos com mulheres estrangeiras. Ai, eu fiquei tão triste quando vi isso aqui, falei, meu Deus, como eles fizeram isso? Olha lá o Esdras 10. E enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrando diante da casa de Deus, reuniu ao seu redor uma grande multidão de homens, mulheres e crianças de Israel, e todo o povo chorava amargamente. Então tomou a palavra Secanias, aquele nome lá que nós falamos que tem a raiz lá no Shin, no Kaf e no Nun, que significa o que habita com o Senhor, né? Não glórias, né? Lembra lá do Sheriná? O único nome é Secania, nome, né? O nome dele é 10:2. Secania é o nome no hebraico. Yah. Yah é a abreviação de Yahvé. Yahvé, Jeová, eles passaram a usar a abreviação Yah. Yah. A palavra aleluia tem essa abreviação. Halel, louvor, Yah. Né? Halel, Yah. Halel, Yah. Louvor. O que habita com o Senhor. Filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: temos transgredido contra o nosso Deus, tomando para nós mulheres estrangeiras dos povos desta região, mas ainda há esperança para Israel a respeito disso. Então há esperança, mas agora tem que agir. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres, e o que dela nasceu, conforme o conselho do meu Senhor e dos que temem diante do mandamento do nosso Deus, e seja feito isso de acordo com a lei. Mas isso aqui não está bem. Tem que ser muito crente para fazer isso aqui, né? Não foi fácil, imagine viver uma vida, né? Mas tinha que romper, né, Nilson, com o pecado. Você Na vive realidade, com a mulher, tem filho, tudo, né? Pela lei eles estavam errados, e agora eles tiveram que ter uma atitude dolorosa, não foi fácil, né? mas para romper com o pecado é assim, dói mesmo. Não foi fácil para eles, né? Os glórias são assim. Sim, mas é nessa... Não, se você pode casar, ter filhos, se você quiser servir a Deus, tem que voltar com a primeira mulher. Mandaram embora, porque era estrangeira, para cumprir a lei não podia, né? Eles não poderiam ter esse casamento lícito. Observa eles. Eles estavam... Sim, eles tinham ouvido a palavra. Por isso que Malaquias vai ter uma exortação para Judá. Judá, na verdade, esse pecado aqui que o povo, que é a tribo de Judá, esse pecado que a tribo está, já é um pecado do pai, né? Pecado do pai, porque Judá, a pessoa de Judá, né? Ele era para casar com a mulher da infância, que lá fala, lá em Malaquias fala da mulher da mocidade. A mulher da mocidade dele era Tamar, mas ele se encantou com as cananeias ali, se encantou com as mulheres daquela região, que está escrito aqui, ó, né? Casamos com mulheres dessa região. E o que ele fez com Tamar? Deu o seu primeiro filho.
Seu filho, entendendo que aquela lá não era a mulher dele, ele fazia a mesma coisa que Onã fazia, lançava a semente no chão, né? O sêmen no chão, em terra. Deus matou o primeiro filho, Deus matou Onã, e o terceiro ia morrer também, porque ele prometeu. Você vê o rebelde, quando ele está na rebeldia, ele não ouve, né, o conselho de Deus. Aí ela fez todo aquele trâmite lá e nasce, né? Nasce Pérez e outro lá que eu não lembro, mas Pérez, se você analisar, está dentro da genealogia de Cristo. Então ali que você entende que Tamar era para ser a mulher de Judá. E esse erro passou por toda a tribo. Toda a tribo passou há anos à frente, porque existem espíritos familiares, né, que vão fazer você cair no mesmo pecado dos seus pais. Não existe maldição hereditária, mas existe espíritos familiares. A Bíblia apoia isso, né? Fala lá em Isaías, não lembro agora o texto, sobre para não consultar mulheres que tinham, pessoas que tinham espíritos familiares. E isso aconteceu, você observa, aconteceu com Abraão, Isaac, né? Você vai observar ali que Isaac também mentiu. Questão de Sara dá as amas ali, Jacó também, vai ter aquela briga. Então, esse ponto existe, né? O que não existe é uma maldição hereditária aí, que você tem que liberar perdão até para Deus, porque se você peca, a culpa é de Deus, né? Então tem essas aberrações aí, né? Regressão psicológica, que hoje leva o nome de mapeamento espiritual, né? Mudaram o nome porque já foi descoberto a heresia, que é a regressão psicológica dentro do G12, mas ainda está aí dentro das células, de algumas células, alguns segmentos, como mapeamento espiritual, né? Eu ouvi isso, eu não sabia, né? Eu realmente não sabia. Quem veio apavorado para perguntar para mim sobre isso foi um aluno. Não sei de que igreja que ele era, mas ele estava apavorado porque... Vou ver que era da nossa. Não sei, porque o pastor lá, o pessoal fala muito desse mapeamento espiritual. Eu falei, mas o que é esse mapeamento espiritual? É que mapeamento, por causa que a neurotioca tem isso, ela faz mapeamento tipo da cidade, para detectar qualquer aquele espírito maligno que atua naquela região. Aí eles trazem também para a questão pessoal, né? Esse do mapeamento espiritual, não lembro, no caso pessoal, no nosso caso acho que não, mas nós tínhamos vários procedimentos, tipo assim, que no nosso caso foi assim, adaptado para o lugar, né? Mas é lógico, porque é tudo de lá de cima E também. não cansei de fincar estaca. Mas assim, nós fazíamos, tinha questão de mapeamento, parecido com o que nós tínhamos um Mas eu não sabia tudo que era heresia. Vivemos lá E dando a parte Jesus, Tudo que era heresia, daí o no senhor final, mostrava. você faz ele chamava de limpando terreno. Daí tem um texto bíblico de Isaías, tá? Que você não pode edificar nada sobre esse ponto, daí você tem que limpar, tirar os tocos. Depois daquele tanto de lição, você fazia destruindo fortaleza, e daí ele falava que para conquistar Jerusalém levou 300 anos. Então tem coisa na tua vida. Muita. Tipo, que leva, Na verdade tem muito levado para o ponto profético, né? Sim, ponto sim. profético, e às vezes tem pontos ali que não encaixam Não, muito porque com. sabe o que é, professor? A questão é a seguinte: Professor, acho que o senhor está aprendendo conosco aqui. esse é o lado, né? Nós estamos vacinados, né? Mas tipo assim, porque o que acontece? O cristão, ele fica muito assim, embasado nisso daí. Então ele tem uma situação na vida dele que ele passa a vida toda lutando, tipo uma prostituição, uma coisa assim. Tá, daí ele acha que no outro dia, porque daí tem uma folha, entendeu? Tem uma folha que você anota, depois rasga, no nosso caso eles queimavam lá. Aí assim, no outro dia, vamos supor que a pessoa cai naquela situação, ele vem achando assim, mas eu não fiz isso, eu ontem. Porque na realidade não é isso, que a vida cristã não é uma vida diária, entendeu? Sim, a Bíblia mostra também nos pecados. Quando eu chegar a doutrinas bíblicas, eu vou mostrar esse ponto aí do que é o pecado, né? Dentro da Bíblia, da palavra. Mas que... nós, assim, sabe, professor, tinha coisa assim, que nós éramos um pouco passivos, então assim, a gente... Mas que isso é nível nacional também, não é com vocês aí, né? Isso aí tem grandes líderes que ensinam. Sim. E por serem renomados acaba pegando, né? Quem disseminou a princípio no Brasil lá foi Valnice Milhomens, né?
aquele lá com o G12, que veio, esse sistema de célula aqui, isso, esse sistema de célula, ele nasceu na católica, nasceu. A católica é chamado de cursílios, lá antigamente é chamado de cursílios, alguém dentro do protestantismo descobriu e adaptou, e chamou de G12, é igual teologia da missão integral, que Witts fala muito da teologia da missão integral, é uma adaptação da teologia da libertação. Aí olha o Valdo Ramos, né, que fica... Depois Esquerdista. que eu vi o Eduardo Ramos lá no palanque com Lula, nunca mais vi. Então, ele é bem revolucionário, né? Então, na verdade são adaptações, o célula é adaptação de algo que já existiu na católica, muito tempo. E que ganhou força aí justamente por pegar, por apresentar aqueles métodos milagrosos, né, de crescimento, como todo pastor, toda igreja, todo campo quer ter crescimento, isso atrai, né? Atrai. Mas crescimento não quer dizer qualidade também, né? não mesmo. Então, se Jesus quisesse só crescimento, ele teria milhares seguindo ele lá nele. Mas ele falou, você quer mesmo seguir? Vai, vende tudo que você tem e segue. Ele exortar, se Jesus quisesse só seguidor por seguir, ele dizia, venha, não precisa fazer nada. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Exatamente. Então, só concluindo aquela situação do irmão, ele chegou apavorado porque a mulher dele estava ficando meio biruta, né? Estava ficando meio apavorado porque tudo era esse negócio, porque aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo. Aí, dentro da regressão psicológica, não sei se do mapeamento, eles chegam a dizer a aberração de que você tem que liberar perdão até para Deus, porque se você pecou, é porque Deus é o culpado, Ele que te fez assim, com essa queda, com essa tendência. Essa daí está mais adiantada que nós, que a gente chega lá. A da regressão psicológica falava assim, depois que terminar a aula, tem as coisas que a gente era até obrigada, como líder, fazer, mas nesse ponto aí não chegamos ainda. Não chegaram nesse ponto, né? Esse está mais elevado. Aí vem que é pro próximo nível. Vocês não foram aprovados. Vocês não foram aprovados para esse nível. Liberar perdão para Deus. Então observa que a reforma que a gente precisa é na palavra. Irmãos, até é a questão de... Eu tenho muito pé atrás com questão de atos proféticos que trouxeram aí para nós. Inclusive dentro do pentecostalismo, o pentecostalismo tradicional, que é a assembleia, e a assembleia, irmãos, é conservadora ao extremo. Se eu analisar o meu posicionamento com o posicionamento de um assembleiano mesmo, eu sou considerado liberal até. Porque meu pensamento é bem diferente de muitas áreas dentro da teologia assembleiana. Mas, inclusive, meu pastor presidente lá falou, né, de atos proféticos, o que fizeram lá no Jordão, lá 17, gritando Bolsonaro, é um ato profético. Mas eu não vejo isso na Bíblia, né, atos proféticos. Eu vejo obediência. Daí eles usam um texto, 7 dias em Jericó. Não, ali é obediência. Deus falou, vai. Deus não falou, profeticamente gira, não, obediência. Obediência é tudo, né? Obediência não é um ato profético. Jesus não venceu o diabo com um ato profético, né? Nem prociferou, nem falou nenhuma palavra profética. Ele disse só aquilo que estava escrito. Está escrito. Então é o que a gente tem que ficar com está escrito, né? E não com atos proféticos. Não existe atos proféticos, existe palavra profética de Deus, né? Cobertura espiritual, no meu ver, é o que? Só uma nova roupagem aí para liderança, né? Nós temos que ter líder, né? Só que tem coberturas espirituais aí que requer tem paternidade aí, então isso daí, a Didaquê ensinava, a Didaquê era ensino dos apóstolos, né? É um livro não canônico, mas que tinha ensino dos apóstolos. Ele dizia que oferta só poderia tirar com 2 propósitos, para aquele que levava o evangelho. Aí aquele que está dando cobertura, sei lá que tipo de cobertura é essa, né? Às vezes nem está dando cobertura nenhuma. Fala em guarda-chuva. Está embaixo do guarda-chuva. E para os pobres, o único motivo de tirar a oferta era assim, que eles deveriam, o apóstolo tinha.
Então é muito complicado isso aí, porque hoje virou empreendedorismo, né? A gente vê que é empresário. Tem até gente que coloca lá, clube, até tirou porque viu que ficou muito na cara, colocou lá Clube dos Investidores do Reino. E ele se intitula lá empresário e pastor. Então eles mesmos se entregam dizendo que eles são primeiro empresário, depois eles vão ser. Então primeiro é o dinheiro, depois se você tiver o dinheiro, eu falo umas palavrinhas que eu aprendi, que eu tive a oportunidade de buscar onde você não teve, né? Eu tive a oportunidade de ter um americano me ensinando, eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade fora, então daí eu falo umas palavrinhas e você se encanta. Que o pentecostal, para tocar no sentimento dele, não é difícil. Porque em igrejas tradicionais não impera isso. Porque eles não são levados por nenhum ponto emocional. Nós ficamos meio assim, sabe? Não, no pentecostal, o pentecostal ele gosta, né? Não, é porque no nosso caso, como a gente, Disso, né? a gente teve muito essas coisas, mas assim, sabe, a gente louva a Deus porque... Não, você tem um certo aprendizado na realidade, porque, né? assim, hoje a gente voltou para, assim, a questão da palavra, você viu como é que é? A palavra encanta a gente e isso basta. Não precisa mais nada. Exatamente, se a gente descobrir a riqueza da palavra, você não precisa dele. é muita riqueza. Nada, né? Você não precisa inventar. Exatamente. Ele só lia, transliterava ali. Então isso que é importante, a gente lermos e fazer com que o povo entenda. É isso que precisamos de pregadores, pastores, ensinadores que façam isso. Quando eu comecei a dar aula na escola dominical, eu queria trazer todo o conteúdo que eu achava, eu queria trazer para os irmãos. Até que foi um pastor congregar conosco lá, foi o nosso pastor, e ele ensinava com uma simplicidade que encantava, simplicidade mesmo. E muito simples, só que a simplicidade dele chegava a ser profunda, de tão simples que era, mas de tão esclarecido, de tanto que ele esclarecia os textos. Ali eu aprendi muito, deixei aquela correria de muita informação e procurei trazer mais clareza para os alunos ali. E isso que importa, a gente esclarecer, porque muitas vezes nós não conhecemos os rudimentos elementares da fé. Daí trazer um negócio muito profundo fica sem fruto. Então a gente tem que ir aos poucos, redescobrindo, né? O jejum, redescobrindo o que é cada coisa que a Bíblia fala. Da palavra, né? Não tem muito. Exatamente, através do que a própria palavra ensinou. Isso aconteceu comigo, né? Eu era teologizado, mas a partir do momento que começaram a me ensinar a teologia da Bíblia, vamos dizer assim, eu passei a ter um conhecimento melhorado, irmãos. Então isso é importante. Certo? Depois temos Neemias. Neemias, eu quero ler com os irmãos um texto aqui no início. Olha que camarada interessante, né? E tem uma passagem que eu não li lá em Esdras, que diz que eles jejuaram para se humilhar diante de Deus. Acho que é o 3:4, está entre 3 e 5. Se humilharam e oraram, pediram para que Deus fosse a favor dele. Então observa, jejum, humilhação, entrega a Deus, é mortificar minha carne. Jejum não é pedir. Aí você vai pedir na oração. Se vocês querem que a sua voz seja ouvida no alto, tire o jugo da impiedade, estenda a mão para aquele que é da tua carne, aquilo que nós falamos semana passada. Então aí a nossa voz será ouvida nos céus. Se nós formos criando impiedades, a gente pode orar 24 horas por dia, que nossa voz não é ouvida no céu. Então a gente tem que tirar esses empecilhos que às vezes erramos, às vezes apontamos o dedo ameaçador, né? Às vezes falamos que não devemos, então nós temos que ir tirando isso daí para que a nossa voz seja ouvida. Inclusive a oferta, a Bíblia deixa claro lá que se você tem alguma coisa com o teu irmão, o que tem que fazer? Que antes pedir perdão. Você viu a importância na oferta? No casamento, para que Deus ouça a tua oração, a área sexual tem que estar tem que estar bem. A intimidade do casal tem que estar bem. Pedro fala isso. Que se não estiver bem ali, a nossa voz não é ouvida. Nós vamos aprender isso. Não adianta orar. Tá certo? Então até o jejum também, ou oração, tem que ser de comum acordo. Então não adianta a gente sermos fariseus, né? Vestir aquela roupagem de santidade, né? Aquela roupagem e não vivermos, né, a palavra, né? Então olha lá, 1:2, veio Anani, que era um dos irmãos, né, junto com alguns homens de Judá, Neemias 1:2.
E lhes perguntei pelos judeus que escaparam do cativeiro. Observa que alguns escaparam, né? Aqueles mais pobres que eu falei. Também a respeito da cidade de Jerusalém. E os homens que eu consultei me disseram: os remanescentes que escapou do cativeiro está ali na cidade. Os que escaparam estão em grande calamidade, em grande miséria e afronta. E eis que os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas a fogo. Então, quando ouvi estas palavras, me assentei e chorei. Olha aí a sensibilidade, né, de um líder. Estive de luto por muitos dias, estive jejuando e orando diante de Deus. Então o jejum é aquela humilhação que ele faz diante da carne, e ele vai orar assim, ó. E disse: rogo-te diante de ti, ó Senhor Jeová, Deus poderoso, grande e temível, que reservas a verdade e a bondade para aqueles que te amam e observam os teus mandamentos. Deixa eu ver aqui, ó. 6. Estejam por atentos os seus ouvidos. Isso. Mas o final do 6 lá, ó. Sim, eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Ó, reconheceu que a nação pecou, que eles erraram diante de Deus. Então, jejum e humilhação ali diante de Deus para que Deus ouça. Aí o rei vai perceber que ele não está bem e ele vai conversar com o rei, e o rei vai liberar, e inclusive vai dar materiais para ele construir o muro. E novamente, quando ele vem reconstruir, é interessante, a primeira porta que ele vai reconstruir é a porta do monturo, porta do lixo. Para quê? Para tirar tudo o lixo que tem dentro da cidade. Ele vai construir as outras ali, vai descrever ali todas as portas que ele restaura. Isso é importante, né, irmãos? A porta do lixo nós temos que sempre observá-la. Por quê? Toda casa, a casa mais limpa que há é a casa que mais produz lixo. Agora a casa que não produz lixo é porque é uma casa suja, né? Então a porta do lixo tem que haver, a porta do monturo, né, tem que haver em nossa vida, onde nós vamos jogar tudo que não presta na nossa vida, tudo que não presta. Então é importante, né? Porta das ovelhas, porta do peixe, o evangelismo. Tem vários pontos ali que dá para trazer. É interessante que ele usou os tijolos, as pedras queimadas, que elas estavam queimadas a fogo, e novas. Por quê, irmão? Nós sempre temos que ter um memorial da nossa história, não é? Então as pedras queimadas falam do memorial, que um dia, quando eles olhassem ali, um dia nós passamos pelas provas. Então nós nunca podemos esquecer, né, das nossas provações, perseguições. Paulo fala, né, eu carrego no meu corpo as marcas. Nós temos que sempre lembrar, né, irmãos, por o caminho que nós trilhamos, e glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos dado, não é? Se você vê aquele muro bonito, protegido, fechado, tapado as brechas, mas um dia ele esteve caído, e se está bonito agora é porque Deus deu graça para restaurar, não é? E veio os inimigos novamente, né? Tobias, Sambalate, acho que Gerson, samaritanos, que inclusive depois que ele voltou Neemias voltou para Suzã, né? Não sei se era Suzã. Acho que é Suzã, sim. Suzã também. Então, depois que ele voltou ali, Suzã. Depois que ele voltou, ele vai retornar novamente para ver como estava o povo. E os inimigos ali estavam na casa do tesouro, né? Onde colocavam oferta. Olha só, aqueles que se levantaram contra agora foram apadrinhados por parentesco. E o que Neemias faz? Gruda no pescoço, né? Gruda no colarinho deles e lança fora. Um líder, ao mesmo tempo que ele tem que ser amável, ele tem que saber usar autoridade. Ele percorreu 3 dias a cidade e não falou nada, ele tem que guardar segredos. Ele construía com uma mão e a espada na outra, né? Porque o líder tem que estar pronto, tanto para edificar quanto para batalhar. E se for preciso tirar alguns, é claro que ele não vai expulsar da igreja, hoje não podemos fazer isso. Mas é só ele não dar trela, né? Pior que tem líderes que dão corda para lobo, né? Isso que é o pior, né? Sustentam lobos. Então, Paulo fala, né? Tem uns que convém tapar-lhe a boca. Não é ir lá e tapar a boca dele. Não deixe falar. Não deixe, porque tudo que ele vai falar vai contaminar. Convém lhe tapar-lhe a boca. Então, não os ouçam. Então, é importante isso. Tem pessoas que a gente não tem que ouvir mesmo.
Então já temos aqui esses pontos. Ó, eu tenho uma anotação aqui, ó. Porta do vale, porta da fonte, porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta das águas, porta dos cavalos, porta do leste, porta dos registros, porta de Efraim, porta da prisão e porta do monturo. Ele vai fechando as brechas é importante fechar. Vamos brevemente lá para o livro de Esther. Bom, o livro de Esther envolve uma história. Qual que é a história? História da própria Esther, pelo fato do que? Ele vai contar o que aconteceu com a rainha, né? Um certo dia o rei, ó, qual que é o problema aqui? O rei Assuero deu um grande banquete para uns, depois deu um banquete para os mais chegados. E a sua mulher fez um banquete também. Ó, o primeiro erro aí, fazer um banquete à parte, né? Não tem mulheres que querem viver independente, né? Querem ser cabeça. Não pode ser, um erro, né? Um erro dela aqui. Aí ele chama ela. Só que o rei não estava bêbado, o rei era inteligente. O rei, a gente diz que ele estava totalmente embriagado. Não estava, o rei, ele encheu o povo de vinho, os seus amigos, por quê? Ele sabe que quanto mais vinho, mais bebida dá para os outros, mais eles revelam os segredos. Então ele queria saber o que estava realmente no coração daqueles que cercavam. Então tacou-lhe bebida, né, neles. E bebeu um pouco, mas não bebeu muito. Por quê? A atitude dele, olha lá 1,7, dava-lhe de beber em taça de ouro, né, que eram diferentes uma das outras, havia vinho real em abundância, segundo a generosidade do rei, e bebiam como estava prescrito, sem constrangimento, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais do palácio que fizesse conforme a vontade de cada um. Lá, e também a rainha deu um banquete à parte, né? Esse foi um problema dela. Lá ao 7º dia, o rei, já estando de coração alegre, você está de coração alegre, mandou lá alguns que serviam, que introduzisse a rainha. Lembra, aqui fala uma palavra interessante, eunuco, irmãos, eunuco não era castrado, viu? Trouxeram essa ideia aí, que os eunucos eram castrados. Os eunucos não eram castrados pelo rei, né, para servir. Eles, isso, como a Bíblia diz, alguns se fazem de eunuco por uma causa. Então o que é isso? Tinha uns que ficavam só naquela causa. Então o que é o eunucado, né? É pessoas que abraçam uma causa e vivem para aquela causa. Tem gente que não quer casar e vive no reino, só fazendo o reino. Então ele se eunucou para o reino. Tem gente que se eunuca para uma empresa, né? Vamos dizer assim, né? Ele só vive em prol daquela empresa e faz tudo para aquela empresa. Então o eunucado, né, não é literalmente o castrado, né? Certo? É importante nós termos isso. Chamaram a rainha não foi, não quis ir, pensando que ele queria prostituir. Não, ele só queria mostrar a beleza da rainha para os seus amigos ali, né? Ela recusou. Olha lá, veja se alguém que está embriagado faz isso no versículo 13, 1,13. Então o rei perguntou aos sábios que conheciam a história, pois já se tratava de negócios do rei, na presença de todos os que eram peritos na lei do direito. E o mais chegado a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, continua, né? Sobre o que devia fazer a rainha. Observa, quem está embriagado, ele toma atitude precipitada, ele não vai buscar conselhos. E o rei foi buscar conselho. Então eles viram que nunca aconteceu isso, e que ele deveria tornar aquilo um exemplo para que as esposas dos príncipes e dos outros reis não fizessem o mesmo. Então, resumindo, o que ele fez? Matou Vasti. Certo? O texto não fala, mas o Talmud, as explicações dos judeus vão dizer que ele matou a sua mulher. Aqui não fala. Não fala. É porque naquela época também nós temos que entender que naquela época não tinha um divórcio amigável, né? A mulher não tinha esse valor, né, de decidir um divórcio, de pegar um advogado, né? Então não é difícil de entender. Eu também nunca tinha ouvido, eu fui ouvir isso de um judeu que me ensinou isso daí. Nunca tinha parado para prestar atenção. Daí quando ele falou, caiu a ficha, né?
Realmente, a mulher não tinha muito valor, e se ela não quis obedecer o rei, morte. Por isso, Esther temeu de entrar na presença do rei. Quando ela vai entrar na presença do rei, ela vai temer, ela vai pedir jejum, e ela vai temer, porque se o rei não estendesse o cetro sobre ela, ela ia morrer. Ela estava morta também. Fala, né? Se perecer. Isso, se perecer, pereci, mas vou lutar pelo meu povo. Então, é interessante esse ponto aqui. Aí Esther vai entrar na jogada aí justamente porque a Vasti sai, aí vai ser uma providência de Deus para livrar os judeus, que Amã trama lá contra Mardoqueu, e até que um dia o rei fica sem sono, e ele vai ler a Crônica dos Reis, não as crônicas da Bíblia aqui, não, Crônicas dos Reis da Pérsia ali, né, do reino dele. Porque todos os reis tinham suas crônicas, né, seus feitos. Ele vai ver que teve um homem que ajudou o rei e nunca foi feito nada, né? E esse homem era Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução, né? Tem essas duas traduções. E Mardoqueu vai ser honrado, né? Mas só que o rei vai perguntar justamente para Amã, né? O que eu devo fazer para um homem cujo rei se agrada? Ele pensou que era ele, né? Ele falou: rei, você tem que colocar a tua roupa real. Sabe, não é confeccionar uma igual, é a tua. Ele queria se sentir rei. Você tem que pegar o teu cavalo, não é qualquer cavalinho não, pangaré. É o teu cavalo, é a tua Ferrari que eu quero. É o teu, aquele que você faz as entradas triunfais. A tua coroa, não é uma coroa igual, a tua. Olha o que ele almejava, né? Isso. Esse é o homem cujo rei se agrada, cujo agrada ao rei, não é assim, né? Aí ele fala, daí ele fala, ó, vou contextualizar, pega um besta aí, um bocó, e manda ele gritando aí, esse é o homem cujo rei se agrada. Daí o rei vai olhar e falar, ó, você vai ser o bocó, e faz isso com Amã, faz isso com Mardoqueu. Imagina, aquele que ele queria matar, preparou uma forca, ele vai ter que pegar a coroa do rei, colocar na cabeça, pegar o manto do rei, colocar, pegar o cavalo, trazer, daí quem sai Mardoqueu olha assim para ele, é alto demais, eu não consigo, se abaixa. E vai servir de escada, né, para a subida. E depois aquilo que ele intentou vai vir sobre ele, né, vai ser morto, toda a forca, né, toda a sua família. Irmãos, eu falei que ia comentar isso aqui. Este livro não tem o nome de Deus, é o único livro que não aparece o nome de Deus. Só que dá para entender que Deus está nos bastidores, vamos dizer assim, cuidando, preservando o seu povo. E aqui vai surgir uma festa, né, que é de livramento dos judeus, que é Purim, que é comemorado dentro do dia 15, não lembro lá o mês, está no final, no capítulo finais lá, para quem mora dentro da cidade, dentro de Jerusalém, é um dia de festa. Para quem mora fora de Jerusalém, fora dos muros, ou seja, os judeus que moram no Brasil, é 2 dias de festa, 2 dias de comemoração, 14 e o 15. Então tem judeu, tem historiadores do povo judeu que não gostam desse livro, principalmente alguns messiânicos que não gostam de Esther, porque dizem que Esther é uma história pagã. É uma história que tem um conteúdo pagão no sentido do que? De Esther sendo a Istar, lembra que eu passei aquele PDF para vocês com o nome das deusas lá no livro de profetas? Eu acredito que eu passei, né? Posso passar de novo. Aí tem a Istar, né? Deusa Istar, aí coloca o semelhante o nome dela, porque o nome hebraico dela é Hadassah, né? Não é Esther. Hadassah. Aí o nome de Mardoqueu lá tem o deus Marduk, né? O deus pagão chamado Pur, daí por isso Purim. E há uma guerra aí entre um deus e uma deusa, né? Então eles colocam esse ponto. Irmãos, isso aí é uma história que há, vamos dizer assim, teólogos judeus que pensam dessa forma, não quer dizer que é interessante conhecer. Por quê? É interessante comentar porque se alguém um dia tiver conhecimento dessa história, você já sabe o porquê. Você já ouviu, você não vai ter dúvidas da palavra. O importante é ficar com aquela parte conservadora, que fala da proteção de Deus para o seu povo. E nós conseguimos ver essa proteção. Se tem alguém que pensa
lá diferente, deixa que pense. Tá certo? Que pensa, que está ligado ao paganismo, deixa pensar. Mas tem essa vertente também. Agora, se fosse um livro totalmente pagão, não estaria no cânon sagrado aqui, né? Se fosse um livro pagão, né? Ela entrar na presença do rei lá, é muito lindo, né? É. A gente pode trazer, né, que é a nossa vida. Sim, sim. Já pregaram muito, né? Colocando Esther como a igreja, né? A escolhida, né? Era simples e foi escolhida. Eu preciso pesquisar aquela questão que eu esqueci, que você comentou comigo, só como eu esqueci. Como que é? Ah, sim, não, ali fala da descendência, que é Israel mesmo, né? Herança de Jacó, que ele está dizendo é só as bênçãos, né? Porque Deus lançou bênçãos sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac. Você comentou uma coisa que eu vi uma pregação. Os amalequitas? Ela comentou sim. Eu vou dar uma olhada nessa questão. Eu acho que eu tenho esse Eu não lembrava, como eu não lembrava do que a irmã comentou, mas agora eu vou fazer essa pesquisa, daí eu vejo. Não. Eu vou cumprindo. Tenho que dar uma olhada dentro do desenvolvimento geográfico ali para poder. Eu tenho lá uma genealogia bem completa, eu posso tentar dar uma olhada. Certo, irmãos? Mas tem essas visões aí deste livro, né? De Esther. Tem uns que não, tem judeus, por exemplo, esse que eu aprendi com ele. Ele não gosta de comemorar essas festas que não foi ordenada por Deus, como Purim, que é uma festa que tem aí pontos duvidosos, que é ali do livro de Esther, segundo ele. A Hanukkah, o que é acrescentado ali ao castiçal, mais 2 hastes, que é usada no esoterismo, no paganismo de outras nações. Então são festas que Deus não pediu, Deus pediu 3, né? Páscoa, Pentecostes e Primícias, né? Primícias e Pentecostes. Então são as de peregrinações. Temos que ficar realmente, eu trago um ponto interessante nesse estudo, temos que ficar com o que a palavra diz, né? Não com desenvolvimento histórico, né? Se a gente for ficar com desenvolvimento histórico, nós teríamos que comemorar atrocidades do homem também, porque o homem tem feitos históricos que é terrível, mas para eles lá foram ótimos na época, né? Então, fiquemos com a palavra. Ficamos com a palavra.